Eu estava correndo ontem e ao terminar ali a corrida tinha uma jovem. Ela estava sentada ali no chão, onde eu estava fazendo alongamento depois da corrida, e ela com um dog pequenininho. E eu ali fazendo alongamento, ela ali sentada, o cachorro, ela com um copinho de água na frente para ele beber. Aí apareceu um senhor e começou a puxar conversa com ela, e começou ali a conversar de cachorro com ela e tal, e eu na minha ali fazendo o alongamento, etc. Nessa apareceu outro cachorro e se aproximou deles. E se aproximou dela, se aproximou do copinho que ela deixou pro dog dela beber água. E todo mundo ali achando o cachorro bonitinho, esse outro que chegou. E o homem falando, né, puxando conversa com a menina e tal, que era cachorro de família, que devia estar perdido, porque não apareceu o dono, ou a dona desse cachorro que apareceu ali. E eles achando tudo muito bonitinho, e conversando de cachorro, e conversa vem, conversa vai. Aí ele saía, o outro vinha, bebia água, enfim. Chegou o momento que ele estava bebendo água. Aí o dog, o cachorrinho dessa garota, ele chegou perto. E ali teve um pega pra capar entre os cachorros. Ela foi botar a mão no meio, quase ela foi mordida. Aí eu aproveitei a oportunidade que me foi dada e falei ali para ambos: esse cachorro pode estar com doença, esse cachorro pode ter raiva, vocês não conhecem esse cachorro. Então esse cachorro poderia mordê-la, porque ela sentada, né, com as pernas cruzadas. Vocês não conhecem esse cachorro, vocês não sabem se ele está vacinado, se ele é vacinado, se está doente, e etc, etc. E cachorro, eles têm 3 reações se encontrar. Eles se cheiram e cada um vai para o seu lado. Eles se aproximam e começam a brincar. Ou eles vão lutar, brigar, combater, exercer dominância. Se um aceitar, vai virar e vai embora e tentar ir embora se o outro deixar. Se for 2 dogs mais dominantes, eles vão exercer uma agressão maior. E falei isso. Aí ela já ficou mais preocupada, que o cachorro estava bem pertinho dela, esse outro dog. E o senhor já ficou assim interessado no assunto, falei mais umas coisas. Então, às vezes, as pessoas veem um cachorro, tem uma aparência, aí acha muito bonitinho, né? O cachorro, aí quer tocar no cachorro, quer passar a mão no cachorro. Pessoas que têm criança e às vezes, quando o cachorro é de menor porte, então as pessoas se sentem mais confiantes para tocar no cachorro, pegar no cachorro. Mas é um cachorro que você não sabe a procedência. Você não sabe se aquele cachorro está doente, está enfermo. E mesmo o dog vacinado contra a raiva e etc. Se ele morder uma pessoa, essa pessoa vai ter que tomar medicamento. Vai ter que tomar injeção. Você vai ter que gastar dinheiro. Isto é, se não der mais problemas graves, dependendo da situação de saúde, de imunidade que cada pessoa tem em cada contexto. Então uma criança levar uma mordida, mesmo de um cachorro vacinado, ela vai ter que tomar medicação. E se o cachorro não tiver sido vacinado? E se o dog tiver outros tipos de enfermidade? E etc. E não é porque o dog está aparentando ter uma aparência mansa que ele não pode exercer dominância, como foi nesse caso. O dog parecia manso, carinhoso. A moça estava quase para botar a mão nele, mas quando o cachorrinho dela chegou ali perto da água e ele já estava bebendo a água, que nem para ele não era, ela pegou pro cachorrinho dela. Quando chegou para perto, já
já mostrou as presas e já foi querer botar a ordem na casa. E quando ela foi botar a mão, quase ela perdeu o dedo também nessa aí. Então tome muito cuidado com dogs que você não conhece, que você não sabe a procedência. Geralmente as pessoas não vão falar que ele não é vacinado, não. Nem todo mundo vacina cachorro, cuida de cachorro, né? As pessoas mentem, falando que o dog é vacinado, é bem cuidado e etc. Então, tome cuidado com procedência de cachorro estranho que você não conheça. E você também tenha cuidado ao seu dog se aproximar de outros dogs, de outras pessoas. Porque não é porque você sabe a procedência do seu dog, ou você tem a confiabilidade do seu dog, que outros tenham que ter. Eu vejo em parques onde eu vou correr, pessoas com seus dogs soltos, aparentemente ali manso, mas a outra pessoa não é obrigada a acreditar que o seu dog é manso. Ela não é obrigada a acreditar que o seu dog está vacinado. Ela não é obrigada a acreditar que você está falando a verdade. Ainda mais quando você está mentindo, ou outra pessoa. Então essa questão de aproximação de dogs desconhecidos, ela não é legal. Tem um vídeo que eu fiz sobre a sociabilização, que quando você vai sociabilizar o seu dog, outros dogs, é interessante você conhecer primeiro o temperamento do outro e realmente como o outro ele é cuidado. Falou? Fique com Deus aí. Boa meditação aí das coisas de dog. Agora fica aí com a meditação das coisas do alto. Falou, com Deus, tudo de bom. Tem gente que se empolga, né? Em algumas religiões, até evangélicas, com manifestações de anjos, né? De espíritos. Ficam encantadas com revelações, profecias, né? Ficam iludidas com pregadores, com cantores, mas não analisam se aquela inspiração ela é de Deus ou se é uma transfiguração de um espírito enganador. Algumas pessoas dizem ter uma palavra de Deus, mas em alguns contextos não é a palavra de Deus, é a palavra de um espírito enganador. Algumas pessoas têm um ensinamento, têm a doutrina dos seus parentes voltando dos mortos em espírito e trazendo uma mensagem, e as pessoas acreditam que aquela pessoa, aquele ser é o seu parente que faleceu, quando na verdade é uma transfiguração dos agentes de Satanás para enganar as pessoas a uma falsa doutrina, uma falsa espiritualidade e uma falsa sensação de consolação, quando na real essas pessoas ficam aprisionadas nas suas emoções, ficam aprisionadas nos seus sentimentos, elas ficam escravas desses espíritos e elas não conseguem se libertar daquilo que passou. Elas ficam presas a uma região celestial, espiritual, maligna, quando na verdade elas não estão sendo consoladas, elas estão sendo oprimidas. E elas têm uma falsa sensação
de algum contato com Deus. Elas estão tendo contato com a entidade espiritual. Elas estão tendo contato no mundo espiritual, mas não com Deus. Para você ter um contato com Deus, com o Criador dos céus e da terra, você ou alguém precisam do arrependimento dos pecados e das iniquidades, e a conversão na confiança em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. O único meio de contato com Deus é através do seu Santo Filho, a qual ressuscitou em um corpo humano espiritual. Então, sem Cristo, não há essa ligação saudável com Deus. E profecias, revelações no meio evangélico que não traz conhecimento de Cristo como o único Senhor e Salvador da alma, também são espíritos enganadores. Doutrinas, profecias, revelações que não lhe dá acesso gratuitamente a Deus, são espíritos enganadores, onde para você ter contato com Deus, você tem que dar tanto de dinheiro, que você tem que dar tanto de oferta, que você tem que dar dízimo para ter a salvação da sua alma. Então, doutrinas judaicas, elas são contra Cristo, elas são anticristo. Doutrinas que não traz a suficiência do plano de Deus em Cristo como único Senhor e Salvador para perdoar os seus pecados, salvar a sua alma, elas são contra Deus, porque são contra Cristo. Ser contra Cristo como único Senhor e Salvador da alma é ser contra Deus, contra o seu plano, é ser contra o seu amor, é ser contra o seu perdão, é ser contra a sua misericórdia, a sua bondade, a sua benignidade. Então a pessoa que ela é condenada não é porque Deus não a amou, é porque ela não acreditou no amor de Deus através do seu santo e justo Filho, Senhor Jesus Cristo. As pessoas que não receberam e não receberão o perdão de Deus é porque não aceitaram o perdão de Deus. Para a pessoa aceitar o perdão de Deus, ela tem que assumir que ela é pecadora. Porque como alguém vai se arrepender de alguma coisa que não está errada? Então o arrependimento é daquilo que está errado em nós, em relação a Deus e também em relação ao nosso próximo. Quando a pessoa ela tem essa consciência vinda do Espírito Santo e ela voluntariamente se submete ao plano de Deus, se arrependendo dos seus pecados e tomando Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, ela recebe o perdão, ela recebe a justificação de Deus, tanto no corpo, como no sangue, como no Espírito Santo de Deus. Então, revelações, profecias que não lhe aproximam, que não lhe fazem íntimo, comum, com o plano da salvação, são espíritos enganadores que estão buscando tragar a sua alma para a condenação eterna. Porque os espíritos enganadores, eles estão condenados. Não há mais o que eles possam fazer para poderem serem salvos. Porque Cristo não morreu por anjo. Cristo não morreu por espírito. Cristo morreu pelo ser humano, pela alma humana. Então, quando uma pessoa geralmente ela está no mal,
As suas atitudes são de levar outros para o mal, de uma forma consciente ou inconsciente. Então esses espíritos, eles de uma forma consciente, eles querem levar a alma das pessoas para onde eles estão. E eles usam todas as suas ferramentas de persuasão e convicção para enganar as pessoas com falso discurso e falsas manifestações espirituais que afastam as pessoas da verdade e do caminho da vida eterna, que é Cristo, como o único Senhor e Salvador da alma. Faça o teste, você que tem essas aparições, quando aparecerem pessoas falecidas da sua família, pai, mãe, filho, etc., pergunta para esse espírito transfigurado se ela ou ele é realmente o seu pai, a sua mãe, o seu filho ou a sua filha. Pede para ele falar que o sangue de Jesus tem poder. Aí você vai ver o que realmente está por trás daquela aparência. Ou voz, se for o caso de você estar ouvindo vozes dizendo que é algum familiar, algum ente, amigo, querido que já partiu para a eternidade. Faça o teste e pergunte para esse espírito visível ou invisível, no contexto de ser só uma voz, pergunta para esse ser se realmente é essa pessoa que ele está dizendo ser. Pede para repetir que o sangue do Senhor Jesus tem poder. E você verá que o que estou dizendo aqui é a verdade. Ou no contexto de uma pessoa estar incorporada, como se ela estivesse ali possuída por um familiar seu, ou alguém dentro desse contexto de voltar dos mortos para trazer algum tipo de mensagem para você. Pergunta para esse espírito, ou para essa voz, ou mesmo para essa pessoa incorporada com um familiar seu, ou alguém que supostamente está voltando dos mortos. Pede para a pessoa repetir que o sangue do Senhor Jesus tem poder. Faça o teste, tire a prova daquilo que você está acreditando ser alguém que voltou dos mortos em espírito. O único que voltou dos mortos, não somente em espírito, mas em corpo, para nunca mais morrer, é o Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que confiarem em Cristo como o único Senhor e Salvador da alma, se morrerem, também ressuscitarão para nunca mais morrerem. Porque ainda haverá um grupo que, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, se estiver aqui, nem vai passar pela experiência da morte. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu, naquele mesmo dia, um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então
Respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora à face do Senhor, teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos, e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: abordai-me um jumento. E abordaram-lhe um jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que fosse rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão, nem beberás águas, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu água, abaldou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho, e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. 1 Reis, capítulo 13, do versículo 1 ao 26. Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo com o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaias, filho de Imlã. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse:
traz-me depressa a Micaias, filho de Imlã. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenaanã, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirá os sírios, até que de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro, que foi chamar a Micaias, falou-lhe dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaias disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaias, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe, e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. E o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe, e que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor, e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei, e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás, e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaanã, chegou e feriu a Micaias no queixo, e disse: Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaias: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaias e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere, sustentai-o com pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaias: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi todos os povos. 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao 28. Deus nunca, jamais enviou tais homens. Eles são os vigaristas que enganaram vocês, fazendo-os pensar que eles são apóstolos de Cristo. Ainda assim não estou surpreendido. O próprio Satanás pode transformar-se num anjo de luz. Portanto, não é de admirar que os seus servos possam fazer o mesmo, parecendo ministros de Deus. No fim eles receberão todinho o castigo que suas obras malignas merecem. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 13 ao 15. E agora, queridos irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um cristão quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança quando isso acontecer. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que, quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os cristãos que já morreram. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor que nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo na frente daqueles que estão nas sepulturas, pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor,
com o vibrante brado do arcanjo e com o vigoroso toque da trombeta de Deus. E os cristãos que estão mortos serão os primeiros a levantar-se para irem ao encontro do Senhor. Então nós, os que ainda estivermos vivos e restarmos na terra, seremos arrebatados até eles nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com Ele para sempre. Portanto, confortem-se e encorajem-se mutuamente com esta notícia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. De Paulo, o missionário, e todos os outros cristãos daqui, para as igrejas da Galácia. Eu não fui chamado para ser missionário por nenhum grupo ou organização. Minha chamada vem do próprio Jesus Cristo e de Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Que a paz e a bênção de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, como fora planejado por Deus nosso Pai, e nos resgatou deste mundo mau em que vivemos. A Deus toda a glória por todos os séculos da eternidade. Amém. Estou admirado de que vocês tão depressa assim estejam desviando-se de Deus, e com seu amor e a sua misericórdia convidou vocês a participarem da vida eterna que Ele dá por meio de Cristo. E vocês já estão seguindo outro caminho para o céu que, na verdade, não conduz absolutamente ao céu, porque não existe outro caminho, a não ser aquele que nós lhe mostramos. Vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente a Cristo. Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro meio de salvação, além daquele a respeito do qual lhe falamos. Sim, se um anjo vier do céu e pregar outra mensagem qualquer, que seja maldito para sempre. Digo e repito, se alguém pregar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, caia sobre ele a maldição de Deus. Vejam que não estou procurando agradar-lhes com uma conversa mansa e com adulação. Não, estou tentando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse tentando agradar aos homens, não poderia ser servo de Cristo. Queridos amigos, afirmo solenemente que o caminho para o céu que eu prego não está baseado em mera fantasia ou sonho dos homens. Minha mensagem vem de uma pessoa, ninguém menos que o próprio Jesus Cristo, que me instruiu sobre o que dizer. Ninguém mais me ensinou. Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao 12. E boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.